a oração de Jesus, né? Venha o teu reino, a oração modelo. E eu tenho certeza que, aliás, no final a gente vai entregar um certificado de conclusão de curso aí, de capacitação sobre o reino de Deus. Tenho certeza que, a partir de hoje, você já sabe definir com clareza o que é o reino de Deus. Se alguém chegar para você e perguntar, Divone, o que é o reino de Deus? Eu acho que a Divone está na ponta da língua, né? Será, irmãos? A gente está esse mês conversando sobre o reino de Deus e como é desafiador nós podermos definir o reino de Deus. Porque nós estamos falando de algo que não dá para mensurar o seu tamanho. A mente humana não consegue compreender Deus, o seu reino, a sua obra. Por isso que ele se revela. Porque o homem não consegue chegar até Deus através do seu próprio conhecimento. Porque não cabe, né, irmãos? E aí se torna desafiador. Nós tivemos os devocionais nos auxiliando, nos ajudando, as mensagens ao domingo, fazendo com que a gente possa entender um pouco melhor, compreender um pouco melhor o que é de fato o reino de Deus, o que é a missão de Deus e qual é a missão da igreja. Nós tivemos esse mês conversando sobre isso. Irmãos, é desafiador, né? Nós falarmos sobre o reino de Deus. Eu tomei a liberdade de conversar com alguns irmãos durante a semana, mandando mensagem, pedindo para os irmãos me dar uma definição, né? O que seria o reino de Deus, né? E tanto eu quanto os irmãos tiveram um pouco de dificuldade para definir com clareza o que é o reino de Deus. Mas aí nós vamos olhando para as Escrituras e as Escrituras vai nos dando características, de fato, do que é o reino de Deus. O que seria o reino de Deus? Será que eu vivo ou eu estou no reino de Deus? Porque nós estamos falando sobre o reino de Deus. Será que eu tenho vivido o reino de Deus? Será que eu estou no reino de Deus? Será que eu faço parte do reino de Deus? Então é isso que eu queria conversar um pouco hoje com a igreja. Nós tivemos os estudos pela manhã hoje, a Escola Bíblica Dominical, estamos estudando a segunda carta, o segundo volume da segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, Silvio? Estamos tendo o Conectar. E venha participar, irmãos, porque pela providência de Deus, as aulas que nós estamos tendo pela Escola Bíblica Dominical, está em comum acordo com o que nós estamos aprendendo aqui aos domingos. Então, na escola, aqui não tem tempo. Eu queria, irmãos, a gente queria abrir a oportunidade para o irmão levantar e falar, Kleber, o que você quis dizer com isso? O que essa palavra quer dizer? Aqui nós não temos esse tempo, o nosso tempo é bem curto. Mas nos nossos encontros de estudo, você consegue levantar sua mão, compartilhar, fazer a sua pergunta para que a gente possa compreender um pouco mais a fundo, de fato, o que é o reino de Deus, o que é estar no reino de Deus, o que é ser salvo, o que é essa consciência do reino de Deus. O que caracteriza o reino de Deus? Como nós definiríamos o reino de Deus? Bom, que o Senhor governa sobre todas as coisas, isso já é fato, né, irmãos? Os salmistas, ele declara lá em Salmos 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, Salmos 22:28, pois do Senhor é o reino, ele governa entre as nações. Então, para nós cristãos, é um pouco claro sobre de que Deus tem o controle de todas as coisas. Porém, irmãos, o homem acha que ele tem o controle do reino. O homem acha que pode construir um reino justo, igualitário, social para si. Então, nós aprendemos durante todo esse mês que o Senhor, ele quando cria o jardim, o seu reino, ele coloca o homem lá dentro, o seu reino perfeito, o reino justo, igual. Esse homem rompe esse relacionamento com Deus, e esse homem agora morre espiritualmente, fisicamente, e ele agora passa a ser expulso do reino de Deus. O homem cede à sedução de ter o seu próprio reino, de ter o seu próprio controle, de ter as suas próprias vontades satisfeitas, e agora ele é expulso desse reino. A partir daí, o homem sai nessa busca, nesse desenvolvimento desenfreado de querer construir o seu próprio reino. A gente vai vendo através das Escrituras, né, a Torre de Babel é um exemplo. O povo se reúne e quer construir o seu próprio reino. A partir daí, o próprio Deus, amoroso e misericordioso, ele continua a sua obra. Nós chamamos de missão de Deus, né, a missão de Deus, de fazer com que esse homem, de novo, volte para o seu reino. O homem ainda, ele continua com essa ideia sedutora de construir um reino para si, com a falsa ideia de justiça, igualdade e fraternidade. Como vimos no culto passado, o reino dos homens está caído, falido. Daniel deixa bem claro, no culto da ceia passada, nós aprendemos que
Os reinos dos homens iriam se levantar, mas seriam destruídos. Então, o reino dos homens está fadado à queda, está fadado à ruína. As Escrituras, irmãos, ela nos apresenta dois reinos. E nós sempre comentamos aqui, né? Falamos sobre o reino dos homens e o reino de Deus. Mas quando nós vamos olhar para as Escrituras ela aperta um pouquinho mais o calo. As Escrituras falam do reino da luz e do reino das trevas. Não existe uma terceira opção. Não dá para escolher ficar em cima do muro. Ou pertencemos ao reino de Deus, ou pertencemos ao reino das trevas. No reino, todo o reino, irmão, dá a ideia de um senhor, daquela pessoa que está à frente governando, e traz a ideia dos servos, dos súditos. As Escrituras vai falar muito a respeito disso, sobretudo quando a gente vai ver as parábolas. Ela vai falar sobre os súditos do reino. E os súditos nada mais é uma pessoa que está sujeito ao governo de uma pessoa que tem autoridade. E as Escrituras, irmãos, ela vai dizer claramente, lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, vai dizer que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Ela vai reforçar essa ideia de que o homem, por mais que ele se sinta livre, ele está debaixo de um governo, ele está debaixo de um controle. Nós aprendemos que com a queda do homem no Éden, o homem agora se tornou escravo do pecado e sendo conduzido, influenciado pelo diabo. É o que as Escrituras vai dizer. Deus, em sua graça e misericórdia, irmãos, mesmo com a rebeldia do homem, ou melhor, com a nossa rebeldia, Ele está em missão. E nessa missão, Ele está chamando e salvando súditos para herdar o seu reino. Então, no Éden, o reino era visível, era palpável. Com a morte, o homem agora perdeu essa visão do reino de Deus. Então, Deus vai usando no passado, chamando, salvando homens e mulheres, súditos, servos, para profetizar a vinda de um rei que viria novamente para resgatar o homem dessa cegueira, dessa morte espiritual que ele tinha para com Deus. É por isso que ele vai levantar os profetas no passado para falar a respeito de um Messias que viria e que traria alegria, que trocaria a veste de tristeza, lá em Isaías, 61, vestes de amargura, ele levaria sobre si as doenças, as enfermidades. No Antigo Testamento, esses súditos vão profetizando a chegada desse rei, e esse rei iria inaugurar o reino de Deus, ele iria estabelecer o reino de Deus diante dos homens, nesse mundo. Paulo, irmãos, ele vai dizer lá em Colossenses, capítulo 1, do versículo 12 ao 14, e eu queria ler com vocês, rapidamente, só para reforçar essa ideia, irmãos, que não existe uma terceira via, só existe dois caminhos. Então, toda a humanidade, pelo fato de herdar essa herança do pecado, ele está debaixo do reino das trevas, ele está debaixo do governo do diabo. Paulo vai escrever essa carta aos irmãos de Colossenses, falando sobre essa nova consciência, esse reino que veio e transformou e regenerou a vida dos homens, e vai reforçar essa ideia para os irmãos que estão lá em Colosso, capítulo 1, versículo 12 ao 14, diz assim, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Paulo está dizendo para os irmãos que estão reunidos, como eu e você aqui hoje, de que Cristo resgatou esses homens que estavam participando do culto, do império das trevas, e transportou eles para o império da luz. Irmãos, quem aqui faz parte do reino da luz? Fazemos, não fazemos? Fazemos parte do reino de Deus, pelo menos é isso que declaramos, não é isso? Mas e antes disso? Você tinha consciência que você estava no reino das trevas? Você levantava a sua mão para a sua vizinhança e para a família toda e dizia, olha, eu faço parte do reino das trevas? Ninguém em sã consciência fala isso. Mas veja o que as Escrituras falam e como isso é muito sutil, irmãos. Por isso que o Evangelho, ele de fato entra na vida do homem
e transforma e traz essa consciência, porque mesmo eu e você, que éramos bonzinhos, as Escrituras afirmam que nós estávamos no reino das trevas, dominados pelo diabo. O reino de Deus chega e se manifesta e transporta. E a maior evidência, irmãos, de que eu e você fazemos parte do reino de Deus, ou que estamos no reino, e que fomos transportados para o reino da luz, é quando essa consciência, que nós chamamos de conversão, chega na nossa vida. E a gente começa a ver mudança em nós. Irmãos, não estamos falando de perfeição, estamos falando de mudança. No reino de Deus, e quando esse reino de Deus chega, ele chega para pessoas que estavam debaixo do poder das trevas. E seria muito bom se o Evangelho tivesse o seu poder de osmose, de entrar e nos tornar perfeitos da noite para o dia. Por isso que no reino de Deus, às vezes, nós caímos, fraquejamos, fracassamos, chateamos o outro, pisamos no calo do outro. Mas como nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, nós começamos a aprender a viver em comunidade e aprendemos a amar e a perdoar uns aos outros. Então fica claro, irmãos, que toda a humanidade está debaixo do governo de um reino. Cristo agora, o Messias que foi prometido no passado, vem e inaugura o seu reino. Nós chamamos isso de reino inaugurado. Nós estamos ouvindo muito isso durante a semana, né? Jesus inaugura o reino. Não é um reino visível. Ele mesmo deixou claro isso. O meu reino não vem de forma aparente. O meu reino não vem de forma visível. Não na sua primeira vinda. Na primeira vinda de Cristo é uma libertação espiritual, irmãos. É uma libertação de consciência e do coração. É individual. Quando o reino de Deus se manifesta, ele se manifesta individualmente. Mas existe uma promessa que esse reino ainda virá de forma visível. Nós chamamos isso da segunda vinda de Cristo, ou a vinda física completa do reino de Cristo. Por isso que nós falamos do já e o ainda não. Jesus mesmo disse, o meu reino não é desse mundo. E então agora, Cristo, quando inaugura este reino, ele dá uma tarefa para os seus súditos que ele está chamando. E nós chamamos isso de missão. Missão, de uma definição simples e clara, é você receber uma tarefa. E nós, como a Igreja de Cristo, recebemos uma tarefa. Qual é essa tarefa, irmãos? Anunciar esta mensagem de salvação, de libertação para as pessoas que estão no reino das trevas. Pessoas boas, pessoas legais, que fazem boas obras, que fazem caridade, que fazem obras sociais, mas que a Bíblia diz que está debaixo do governo das trevas. Isso mostra para nós que obra social, obras de misericórdia, e tem que ter, faz parte da característica da igreja, não é uma evidência integral do reino de Deus. A evidência integral da manifestação do reino de Deus é quando Jesus diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. O reino de Deus se manifesta integralmente quando há mudança, transformação, conversão. Então esse reino, agora, esse rei começa a chamar os seus súditos. Eu queria ler Mateus 22 com vocês, capítulo 1 a 14, e um texto em paralelo que está em Apocalipse 19, para que vocês possam compreender, de fato, essa missão que a igreja tem agora, que recebeu de Deus. Mateus, capítulo 22, eu queria ler com vocês. Essa parábola já foi bem lida e eu achei muito interessante, tem bastante lições aqui para nós. A parábola do banquete de casamento. Ó, irmãos, as Escrituras, ela usa muitos símbolos e muitas figuras. E é uma maneira didática para a gente poder compreender o que de fato o Senhor está falando conosco. Nós aqui da Comuna, e nós aprendemos isso no Conectar, nós cremos que a Bíblia, ela é inerrante, ela é inspirada, ela é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus. Deus, em sua providência, em sua misericórdia, usa homens pecadores como eu e você, para manifestar o seu reino, para manifestar a sua vontade. Então, as Escrituras usam alguns símbolos. E um dos símbolos que as Escrituras
usa, ela vai falar de casamento. A igreja como símbolo de uma noiva e Jesus como o marido, o noivo. E aí o Senhor vai usar algumas parábolas para que fique mais fácil de compreensão para os discípulos e para nós. Olha lá. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Os pais aqui que já fizeram festa de casamento para filha de 15 anos, normalmente é a maior festa que tem, né? E deve ser um preparo. Espero em Deus que um dia que eu passe por isso, para fazer esse casamento, né? Ou esse aniversário. Casamento depois, né, irmãos? E eu já participei, eu acho que todos aqui já participaram da festa de 15 anos, né? E é uma festa grande, né? E aí Jesus está falando desse casamento, e esse rei preparou esse casamento, preparou o melhor. E diz assim, ó: enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhe que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: diga aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos. Foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e o mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa, igual Silvio, e gente má, igual eu. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Jesus faz esse exemplo para falar a respeito do reino de Deus, do casamento de Cristo e a noiva, que é a sua igreja. Aqui está um exemplo claro, irmãos, de que, a princípio, os servos e a noiva aqui simbolizam as mesmas pessoas, tá, irmãos? Somos nós, os servos que anunciam a grande festa, e somos nós também, a noiva, que iremos participar dessa festa. Então, os servos vêm e anunciam o reino que viria, anuncia o casamento que teria. O povo de Israel rejeita isso. Eu tenho meus compromissos, tenho meus negócios, não posso participar disso agora. Arrumou desculpa para participar dessa festa, irmãos. É difícil, né? Uma festa preparada e algumas pessoas rejeitando, né? Tem os famosos arroz de festa, que não pode ver uma festa, né? E a gente vê aqui o pessoal rejeitando essa festa. E a partir daí a gente vê agora o reino de Deus sendo expandido, não só para um povo específico, agora para todo o mundo. Mas olha, irmãos, o interessante é que nessa festa é ofertado o convite, é dado o convite. E é engraçado que na festa do costume judeus, quando tinha uma festa, irmãos, ou a pessoa que estava realizando a festa, ele dava as vestes para os convidados. Então as pessoas iam para... É como se fosse um casamento. Tem os padrinhos, né? Falam: ó, eu quero essa cor de vestido, eu quero essa cor de roupa. Alguns casamentos, os padrinhos que precisam alugar ou comprar roupa. Alguns outros casamentos, os noivos que acabam doando essas vestes. Essa era a cultura naquela época. Foi dada uma veste, era dada uma roupa para que essas pessoas pudessem participar. Então esses servos saem para uma missão: semear, ofertar o convite de participar para essa festa. E paralelo com esse capítulo, irmãos, eu queria ler com vocês, hoje a gente vai fazer bastante exercício de leitura, está lá em Apocalipse, capítulo 19, que vai falar a respeito do mesmo casamento, que vai falar das bodas do Cordeiro, né? Ontem eu estava conversando com a minha tia, e conversando com ela, né, o que seria as bodas, né? Todo mundo entende, irmãos, o que é bodas? Quando a gente fala de bodas, está falando de uma festa, né? Principalmente no casamento se comemora algumas bodas, né? Acho que a boda de papel é de 1 ano, né? Aí tem a Rubi, 50 anos, que acho que eu não esqueço, que é a bodas de ouro, né? Meu pai recentemente passou dos 50. Comemora-se a boda, faz uma festa. E João recebe essa revelação agora,
falando a respeito da vinda visível do reino de Deus, que iria acontecer a bodas do Cordeiro. E eu queria ler com vocês alguns versículos e tirar mais algumas lições sobre isso. Apocalipse, capítulo 19. Irmãos, e nós aprendemos aqui na comuna que o livro de Apocalipse, ele não é uma revelação somente futura, tá bom? Ele é uma revelação que fala a respeito do passado, do presente, mas também aponta para o futuro. Nós chamamos isso de paralelismo. Para quem assiste futebol, é quando acontece um gol no jogo de futebol e aí tem um reprise. As câmeras, a TV mostra ângulos diferentes o gol da maneira que foi feito. O Apocalipse, ele vai mostrando de ângulos diferentes como vai se dar a instauração do reino físico de Jesus, como esse reino viria, como esse reino se manifestaria e como esse reino será eternamente. E aí João recebe essa revelação, capítulo 19. Olha, irmão, vocês vão perceber que está em paralelo. Parece que Mateus e João parece que estavam escrevendo junto, relatando um para o outro. Tá? Olha que interessante. Capítulo 19. Depois disso, ouvi dos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são seus juízes. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra. A grande prostituta aqui, irmãos, é conhecida como a falsa igreja, tá bom? A igreja falsa, os falsos mestres, os falsos profetas. As escrituras se referem a ele como a grande prostituta, que engana, que corrompe a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o seu sangue dos seus servos, e mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: Amém, Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem ao nosso Deus, todos vocês seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia, pois reina o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se aprontou. Para vestir-lhe, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Você lembra, irmãos, que em Mateus 22, tinha um arroz de festa lá que não tinha a roupa nupcial, não tinha a roupa para o casamento. E aqui está falando que para essa noiva foi dada uma veste de linho fino. Versículo: para vestir-lhe foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos do santo. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, aqui o anjo: não faça isso, sou seu servo, como você e como seus irmãos, que mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito de profeta. Então aqui João está relatando o casamento da noiva, as bodas do Cordeiro. E para essa noiva foi dado uma veste de linho fino. Note, irmãos, que foi dado. Aqui a gente aprende e percebe a obra salvadora, graciosa de Deus, que nos chama para o seu reino gratuitamente. O anjo vai falar para João aqui a respeito da alegria. Eu queria ler com vocês. E o anjo, versículo 9, o anjo me diz: escreve: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Aqui a gente aprende aonde deve estar centralizado a felicidade do cristão que foi chamado para o reino e que foi chamado para participar desse casamento. Irmãos, não deixe nenhuma situação e nenhuma circunstância tirar a alegria da salvação na sua vida. Felizes são aqueles. Você é feliz porque Deus te chamou para o seu reino. Felizes aqueles a quem foi chamado. Você foi convidado para o casamento. E olha que interessante, irmãos. O costume do casamento hebreus, eles tinham 4 fases distintas no casamento hebreu. Primeiro, a primeira fase era a fase do compromisso. Então, o noivo interessado ia
até a casa da noiva e firmava um compromisso. Olha, estou interessado de casar com a sua filha. Essa é a primeira fase. A segunda fase era conhecida como a fase do intervalo. Essa fase do intervalo é quando o noivo precisava preparar o dote, arrumar o dote, para depois voltar, pagar o dote e casar. Então, nessa fase do intervalo, o noivo preparava o dote e a esposa se ataviava, ela se preparava. Você consegue ver alguma semelhança com Cristo, irmãos? O casamento, o dote, que foi o sacrifício de Cristo, que foi comprado, comprou a sua noiva pelo seu sangue, e ele está por vir, que é a quarta e última fase, que no casamento hebreu era feito a procissão. Eles iam na procissão fazendo festa para realizar, para consumar o casamento. Enquanto não, essa noiva se preparava. Nós chamamos isso de santificação. A noiva foi comprada. A noiva agora está nesse processo, ela está vivendo o reino na sua consciência e agora ela está em processo de santificação, até que esse rei venha para consumar o seu casamento. Enquanto o casamento não foi consumado, irmãos, os servos, que também é a noiva, eu espero que isso esteja claro para você, eles estão agora convidando, saindo pelas ruas, pelos becos, pelos vales, convidando as pessoas para participar desse casamento, para sair desse reino das trevas, para viver o algo maravilhoso, a transformação de Deus na vida dele. Nós temos experimentado isso aqui no nosso meio, vida sendo mudada e sendo transformada. Por isso, a partir daqui, a gente caracteriza qual é de fato a missão da igreja. A missão da igreja é anunciar esse evangelho de salvação. Eu queria ler com vocês Lucas, capítulo 9, quando Jesus reúne os seus discípulos e dá essa missão para os seus servos. Capítulo 9. Reunindo os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então, a noiva agora recebe poder e autoridade. A igreja, irmãos, ela não sai para conquistar. Deus não chamou a igreja para conquistar. Deus chamou a igreja porque Deus já conquistou o seu reino. A igreja só está compartilhando aquilo que Deus já fez. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Versículo 3, disse-lhes, olha a urgência, irmãos, da mensagem. Disse-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fique ali até partirem. Se não os receberem, sacude a poeira dos seus pés, quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Jesus fala de uma necessidade urgente. Jesus fala, não se preocupe com dinheiro, com roupa, com bolsa, vão e pregue. É claro, irmãos, que aqui nós não estamos minimizando a necessidade de levar a necessidade física para o outro, mas a responsabilidade urgente da igreja é anunciar esse reino. Por isso que eu e você temos um tesouro para levar e distribuir. Nós estamos estudando isso na Escola Bíblica Dominical, estamos usando a revistinha, estamos conversando sobre esse tema. Um tesouro para levar e distribuir. E eu queria compartilhar alguns pontos que nós estamos conversando na Escola Bíblica Dominical sobre essa necessidade, o que seria esse tesouro. O texto base está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 4 até o versículo 18. Paulo, ele vai usar um exemplo, irmãos, uma figura de vaso de barro. Naquela época era comum as pessoas guardarem as suas riquezas, seus bens dentro de um vaso de jarro, de barro, né? E Paulo usa esse exemplo para dizer que nós, como cristãos, somos o vaso, talvez seja daí que surgiu o termo, né? Vaso, o evangeliquez a gente usa muito, né? Fala vaso, fala vaza, né? É que o vaso e a vaza que é usada hoje, irmãos, é um pouquinho diferente, né? Normalmente as pessoas usam o termo de vaso e vaza para falar que aquela pessoa é uma pessoa poderosa, forte, capaz, né? E as Escrituras vai dizer que esse vaso não é tudo isso que o vaso acha que é. As Escrituras vai mostrar que esse vaso é um vaso frágil, é um vaso que se quebra, é um vaso que se machuca, que se decepciona, que chora,
que se sente só, que se sente desamparado, mas as Escrituras vai nos mostrar que esse vaso ele é sustentado por Deus até o grande dia do seu casamento. Eu queria ler com vocês, vamos ler, a gente vai ler bastante, como eu disse, 2 Coríntios 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Tesouro para levar e distribuir, irmãos. Nós vamos entender um pouquinho melhor esses princípios importantes acerca do tesouro que cada crente tem e que deve levar. Nós vamos observar esse valor precioso do tesouro, né, de levar consigo esse tesouro. Vamos aprender que mesmo sendo esse vaso, nós passamos por muitas dificuldades. 2 Coríntios 4, do 1 ao 18. Eu vou fazer uma leitura expositiva, que aí a gente ganha mais tempo, tá bom, irmãos? Eu queria falar sobre esse tesouro para distribuir. Essa responsabilidade que o cristão, que entendeu o reino de Deus, que compreendeu que agora está em missão, cooperando com a obra de Deus, ele precisa ter essa consciência de levar esse tesouro para distribuir. Então essa é a urgência da igreja, levar esse tesouro e distribuir para aqueles que estão, as Escrituras nós aprendemos aqui, eu falei no começo, estão cegos, estão mortos, estão surdos. Irmãos, como é que a gente vai levar uma mensagem e falar para uma pessoa que a Bíblia diz que ela está surda, ou que ela está cega, ou que ela está morta? Como é que essa pessoa vai ouvir isso? Eu queria compartilhar com você um pouco sobre isso. Recebidos por misericórdias. Essa mensagem foi nos dado por misericórdia. Nós chamamos isso de graça de Deus. Nós recebemos esse tesouro, não é porque nós éramos bonzinhos, porque nós somos merecedores, mas foi nos dado por misericórdia. E essa mensagem do reino precisa ser anunciada sem artifícios. Não tem meios, eu não sei, como que eu vou anunciar esse reino? Irmãos, não tem outro caminho, a mensagem é simples, é uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de volta para Deus, uma mensagem de anunciar aqueles que estão perdidos. O servo de Deus tem a responsabilidade de transmitir a mensagem do Evangelho, de forma clara, honesta e sincera. Nada deve ser oculto ou misterioso. E aí eu queria ler com você o versículo 2. Do capítulo 4 de Coríntios. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Paulo vai falar que a mensagem deve ser clara, transparente, sem rodeio, sem artifícios. Ele vai usar 3 termos aqui. Ocultam coisas vergonhosas, ele está contrapondo os falsos mestres, que vivem de aparência, que usam meios para seduzir as pessoas, ou que evoca para si um poder e uma autoridade, para que tenha o controle na mão dessas pessoas. E aí, irmãos, se aproveitam dessas pessoas fisicamente, financeiramente, a gente vê isso dia após dia no nosso meio. Paulo vai dizer que essa mensagem não precisa ter artifícios, não tem que ter meios para anunciar. Andam com astúcia, engana ao apresentar a versão distorcida da verdade. Jesus nos alertou perto do fim que os falsos mestres, os falsos profetas surgiriam com falsas mensagens. Daí, irmãos, a necessidade de nós estarmos estudando as Escrituras, participando dos pequenos grupos, para nós não sermos seduzidos com falsas mensagens, com falsas ideias, com falsos caminhos, que não é o reino de Deus. Lembra que no começo, que ninguém vai dizer que está anunciando o reino das trevas. O reino das trevas, ele é sutil, ele é sedutor, ele é enganador. Por isso que o anjo que falou para João, que eles guardam o testemunho de Jesus. Eu e você precisamos guardar o testemunho de Jesus, irmãos. Guardar o testemunho de Jesus é não negociar com nada, é não relativizar as Escrituras. Não, tem a palavra, mas tem mais um negocinho aqui que dá para fazer. Tem a palavra, mas dá para a gente dar uma atualizada aqui e a gente incluir mais algumas coisas que vai atrair as pessoas. Não, as Escrituras nos chamam a nós permanecermos fiéis ao testemunho de Jesus. As Escrituras dizem que próximo do fim dos tempos, os dias serão penosos, difíceis. As pessoas teriam comichões nos seus ouvidos para dar ouvido a doutrinas. A Bíblia diz de demônios enganadores. Eles vão ajuntar para si falsos mestres. Por isso, irmãos,
nós precisamos estar em vigilância constante, orando o tempo todo para que Deus esteja abrindo cada vez mais o nosso entendimento, a cada vez mais os nossos olhos, para que nós não possamos ser seduzidos. O tópico 3 que nós estudamos fala um pouco sobre encobertos para cego, e é aqui que eu queria conversar com vocês um pouco. Como é que a gente vai levar a mensagem, irmãos, para as pessoas que a Bíblia diz que estão cegas? Como isso? Como é que as pessoas vão ouvir? Será que é por isso que às vezes o cristão, quando sinaliza a sua bandeira para o reino de Deus, ou entende que está dentro do reino de Deus, ou participando do reino de Deus, se torna alvo de chacota, de zombaria? A vida cristã é assim, irmãos. As pessoas zombam, fazem chacota mesmo. Mas por quê? Porque eles estão cegos para o reino da luz. Eles estão cegos para o reino de Deus. E aí, eu queria compartilhar com vocês, apesar da extrema dedicação do servo de Deus ao manifestar a verdade por preceito e por prática, o evangelho estava e continua encoberto àqueles que se perdem. Isso devido à atuação do Deus deste século. Olha o versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo, ele reafirma, ele reforça que o Deus, a gente vai ver que está em letra minúscula, o Deus dessa era, ele cegou o entendimento das pessoas, para que não vejam a glória de Deus. Veja, irmãos, o desafio que nós temos. Nós estamos anunciando um reino de luz para pessoas que estão cegas. E aí, como que a gente faz? A gente não tem o poder de convencimento de ninguém, irmãos. O que nós fazemos agora é anunciar esse reino e contar com o poder sobrenatural de Deus, que entra na vida daquela pessoa que está morta e vira a chavinha. Ressuscita essa pessoa para que essa pessoa agora consiga entender o evangelho. Nós chamamos isso de regeneração, de novo nascimento. Por isso que nós vamos e anunciamos, por isso que nós participamos do reino, não na nossa força, porque nós compreendemos que quem é que está em missão, alcançando homens e mulheres, transformando a vida de homens e mulheres, é o Senhor. É o Senhor que está transformando a vida das pessoas. Devido à atuação do Deus desse século, de cegar o entendimento dos homens para que se mantenham na escuridão espiritual, tais homens não conseguem contemplar a luz do Evangelho de Deus, manifestada em Cristo Jesus. Evidente que toda ação do Deus desse século está em perfeita harmonia com o controle absoluto de Deus. Não acontece sem a permissão do Senhor soberano. Olha, irmãos, isso é muito importante para nós. Nós compreendermos de que Deus não está num braço de ferro no reino dos homens. Deus não está num braço de ferro contra o diabo. As Escrituras dizem que o diabo foi vencido. As Escrituras dizem que na cruz, Cristo cravou a dívida que nós tínhamos. Agora, irmãos, nós vamos confiante no Deus que está providenciando todas as coisas. Por isso que você deve continuar, sim, orando pelo seu filho, pelo seu ente querido, pelo seu parente, porque Deus é poderoso para transformar a vida dessas pessoas. Nós estamos aqui, irmãos, nós fomos alcançados porque alguém orou por nós, porque alguém entendeu que faz parte do reino e fez o convite para participar dessa bodas do Cordeiro, para participar desse casamento, irmãos. Nós precisamos ter esse entendimento de que a nossa responsabilidade principal, maior, é levar o Evangelho. E por fim, eu queria conversar com vocês um tema muito interessante que eu achei muito importante para nós, que é um tesouro em vaso de barro. Um tesouro confiado a vasos frágeis. Esse vaso, como já disse, é um vaso frágil. Eu queria ler com vocês versículo 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Apesar da aparência externa dos vasos ser de absoluta fraqueza, então esse vaso é uma aparência frágil. Nós conversamos hoje, eu lembrei da passagem de Jeremias 18, quando o Senhor pede para Jeremias ir até a casa do oleiro, e o oleiro está fazendo o vaso, daqui a pouco o vaso se quebra,
e o Senhor fala que Ele, como esse oleiro, o vaso se quebra, Ele refaz esse vaso. Isso nos mostra, irmãos, de como esse vaso é frágil, e esse vaso está sujeito a se quebrar. Mas mesmo com essa fragilidade externa dos vasos, esses vasos são sustentados pelo poder de Deus. Por essa razão, nós estamos sujeitos a ser, por sermos frágeis e por sermos sustentados pelo poder de Deus, nós somos sujeitos, do versículo 8, a ser atribulados, mas não angustiados. A tribulação faz parte da nossa vida, irmãos. As dificuldades da vida, as perdas que nós passamos de entes, de trabalho, as perdas que nós passamos na vida, faz parte. Mas nós não andamos angustiados, porque somos sustentados pelo Senhor. É o Senhor que no momento de perda, é o Senhor que no momento de dificuldade, nós somos confortados. Somos atribulados, mas não angustiados. Somos submetidos a todo tipo de aflição ou pressão física e espiritual, mas não limitados ou impedidos de anunciar o Evangelho. Esse tópico, irmãos, ele desconstrói um pouco essa teologia da prosperidade ou do triunfalismo. Aquele ensinamento que diz que pelo fato de você ser do reino de Deus, por você ser esposa do Cordeiro, você está blindada de passar por qualquer tipo de dificuldade. Não é verdade. As Escrituras deixam clara que nós passamos por tribulação. Talvez você está aqui no nosso meio hoje e sofrendo uma pressão física, sentindo o peso da vida. Talvez o peso que você esteja sentindo é um peso espiritual. Mas o Senhor, Ele está no nosso meio e tem poder para nos renovar, irmãos. Nos animar, nos encorajar. A vida traz um peso mesmo, tantas responsabilidades, né? Dentro de casa, as mamães, os maridos, os filhos que saem para trabalhar, traz cansaço. A pressão da vida, o mundo está cada vez mais desafiador, mais difícil. Isso traz peso, traz cansaço, traz fadiga. Mas nós somos sustentados por Deus. E ainda assim, irmãos, isso não deve nos impedir de anunciar o Evangelho de Deus. Seja qual for o desafio que você esteja passando, isso não é motivo de impedir você de anunciar o Evangelho. Como é que eu vou falar do Evangelho se eu estou desempregado? Como é que eu vou falar do Evangelho que Deus traz vida, que Deus traz cura? Que se eu orei por uma pessoa e a pessoa, em vez de curar, morreu? Como é que eu vou anunciar isso? O Evangelho está nos ensinando, irmãos, que essa obra é a obra de Deus. Não é a minha obra. O Evangelho do reino de Deus faz parte, nós darmos testemunho, irmãos. Mas o Evangelho não está preso ao bom testemunho. O Evangelho de Deus, a pessoa que está sedenta, a pessoa que às vezes está no vale da sombra da morte, mas quando ela abre a sua boca para falar do reino de Deus, o reino de Deus se manifesta na vida do outro, e esse outro é mudado, é transformado. Parte B, perplexos, mas não desanimados, com dúvidas ou desorientados diante de certas circunstâncias, mas não sem a capacidade de reagir ou encontrar saída. Esse vaso, na caminhada da fé, ele passa por momentos de perplexidade. Às vezes a dúvida e a desorientação pode pairar na nossa vida. Ou quem aqui nunca teve dúvida? Quem aqui nunca sentiu desorientado? Né? Eu lembro da passagem de João Batista. Ele está preso. João Batista, irmãos, nós conversamos isso hoje lá. João Batista, as pessoas identificavam ele como o Messias. As pessoas achavam que ele era o Messias, tanto que Deus usava ele. Ele veio antes do Messias para preparar o caminho. Só que a tribulação chegou na vida dele e ele está preso. Ele foi preso por causa do testemunho do Evangelho. E ele pede para os seus discípulos irem até Jesus e perguntar, é ele mesmo que haveria de vir? Ou devemos esperar outro? Jesus, irmãos, ao invés de visitar ele no presídio, levar uma comidinha para ele, falou, vai lá e diga para ele que os cegos vêm, os coxos andam, os pobres são libertos e o reino de Deus está sendo anunciado. Nós aprendemos, irmãos, que há momentos da vida que nós, até lembrei da música, não vou cantar aqui, senão o Ale vai perder o lugar aqui, né, Ale? Há momentos na vida que nós pensamos em olhar atrás, Banda Kadosh, né? E é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Irmãos,
Talvez você esteja aqui no nosso meio hoje desorientado por alguma coisa, perdido, sem rumo, sem direção. Você é vaso, não porque você é bom, mas porque o Senhor te chamou. E o Senhor tem poder para te orientar, para te colocar nos trilhos, para colocar você de novo nesse caminho. Perplexos, mas não desanimados. Não deixe o desânimo ofuscar esse tesouro que está dentro de você, que é o Evangelho de Deus. Esse tesouro é o Evangelho de Deus. Peça para que o Senhor te anime, te encoraje, te renove. A gente vai olhar para a vida dos discípulos, irmãos, e os discípulos presos, mas glorificando, louvando a Deus. Sabe por quê? Porque eles entenderam que eram felizes porque foram convidados para a bodas do Cordeiro. A alegria deles estava na salvação, na eternidade. Irmãos, a alegria do crente não deve ser uma cura. O motor propulsor que motiva a vida do crente não deve ser milagres. A alegria do crente deve ser a salvação de Deus, a graça de Deus que visitou a vida dele e que trouxe salvação. Essa deve ser a nossa alegria. Quando o cristão tem um entendimento da sua salvação, ele declara como Davi, ele ora: Senhor, não tires de mim o teu espírito, me dá a alegria da tua salvação. Abacuque, pode acontecer o que for, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. A vida do reino, irmãos, ainda que não seja uma vida totalmente plena aqui, tem alegria, tem prazer, tem salvação para mim e para você. Perseguidos, mas não desamparados. Olha o versículo 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sempre da presença diante dos inimigos, mas em momento algum, abandonados pelo Senhor. Irmãos, se você de fato foi convidado para esse casamento, se o Senhor te chamou e te escolheu, Ele não vai te abandonar. Não faça, irmãos, do seu pecado maior que o sacrifício de Cristo. O Senhor não vai te abandonar. O Senhor não te abandona. O desafio da espiritualidade cristã, irmãos, e esse é um desafio muito grande, é você orar e parece que a oração não passa do teto. É você orar para Deus fazer alguma coisa e parece que a coisa acontece ao contrário, mas você permanecer fiel diante de Deus, porque sabe que Ele está contigo. No tempo certo, no momento certo, Deus vai mostrar para você que você não está sozinho. Às vezes estamos rodeados de tanta gente, mas sentindo tão só e solitário, né, irmãos? Nos sentimos assim, sentimos sozinhos, abandonados, ninguém mais liga para mim. Patinho feio, né? Ninguém me ama, ninguém olha mais para mim. Irmãos, a pessoa mais importante não te abandona, é o Senhor. Não deixe de participar do reino, de viver o reino, de encarnar esse reino, com base no que a gente olha no passado. Às vezes o pecado, a culpa vem tão pesada para dentro de nós, que parece que Deus não olha mais para a gente. Estou em dívida com Deus. É claro que nós lutamos contra o pecado, irmãos, mas nós recebemos o perdão das nossas dívidas. Nós somos abatidos, mas não destruídos. Às vezes, passamos por certas situações, ouvimos coisas que nos magoam, que nos chateiam, que nos entristecem, e a primeira atitude é querer abandonar o barco. Vou procurar outro lugar, vou procurar outro caminho, vou para outro lugar, porque esse lugar aqui para mim não dá mais, né? Eu até brinco, né? O cúmulo do estresse, né? Já ouviram falar, irmãos, do cúmulo do estresse? A pessoa vive sozinha, mas ela passa por tanta tribulação, tanta dificuldade, que ela chega em casa sozinha, eu vou embora de casa. A pessoa está tão no limite, irmãos, que ela acha que saindo vai resolver o problema dela. Irmãos, nós somos chamados para viver em família. Fomos chamados para estarmos nesse reino. E como eu disse no começo, esse reino está sendo formado em nós. E por esse reino estar sendo formado em nós, há pessoas que são mais maduras. Há pessoas que têm mais vivência. Há outras pessoas que não, irmãos. Há outras pessoas que precisam aprender a caminhar. E aprendendo a caminhar é suportando uns aos outros, né? Eu estava comentando hoje, eu vi um filme muito interessante. Essa pessoa estava sendo interrogada a respeito da fé dela, né? E dizendo que Deus não responde às orações dela, né? E porque ela estava pedindo
para que Deus desse mais amor, desse mais sabedoria a ela, né? E a pessoa estava confrontando ela. Esses vasos são expostos, irmãos. Os vasos estão expostos. E é por isso que às vezes as pessoas nos confrontam mesmo. Você não é crente? Por que você está passando por isso? As pessoas parecem que veem em nós o título de super crente, né? Então esses super crentes não passam por problema, esse super crente não chora, esse super crente não fica decepcionado, esse super crente não fica perplexo, esse super crente não é perseguido. Não é isso, né, irmãos? Nós, como cristãos, passamos por toda sorte de dificuldade, choramos, gritamos ai, sentimos a dor. Nós não colocamos no nosso peito super crente. Nós confiamos no Senhor e é Ele que nos ajuda a passar essas dificuldades. E essa pessoa estava orando, estava comentando com a outra pessoa e falando, não, Deus respondeu as minhas orações. Porque eu pedi para Deus me ensinar a amar mais. Você já pediu para Deus te ensinar a amar mais? Acho que todo mundo já fez essa oração, né? Senhor, me ajuda a amar mais, né? E seria bom se houvesse um pozinho mágico e Paulinha, ame mais agora. E pum, não, nossa. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai colocar aquela pessoa dura no nosso caminho para que a gente aprenda a amar mais. Senhor, me dá sabedoria. E a gente ora pedindo para Deus nos dar sabedoria. Sabe o que Ele vai fazer, irmãos? Ele nos vai dar problemas para nós resolvermos esses problemas e aí termos mais sabedoria. A vida do reino, nós estamos aprendendo aqui, que não é tomar o Red Bull e ter as asinhas e sair voando. A vida do reino é pé no chão, irmãos. A vida do reino é dificuldade. A vida do reino é luta, é guerra. Mas eu sempre falo isso. É o filme de Hollywood, irmãos. Nós sabemos o fim. Nós sabemos para onde nós vamos. E é isso que nos motiva a continuar, a permanecer. Porque o Senhor está à nossa frente, conduzindo a nós. Então você recebeu uma missão. A missão agora é de levar o convite de salvação. Você é um vaso frágil, que tem um tesouro dentro de você. Esse tesouro não é as suas ações especiais, que te torna especial, então Deus está incumbido de te abençoar, porque você é uma boa pessoa. Não é esse tesouro. Esse tesouro é o Evangelho que de graça você recebeu, e de graça agora nós devemos compartilhar. Que tesouro nós levamos conosco? Mas não para guardar, e sim para distribuí-lo. Entretanto, temos que cuidar para distribuir o Evangelho de maneira clara, honesta e sincera. Irmãos, ser cristão não é fácil. Não é difícil. É impossível, irmãos. A gente sempre fala isso. Mas eu e você recebemos poder, capacitação, irmãos. E receber poder e receber capacitação não é estar isento das aflições. Vai ter momentos que você vai querer grudar no pescoço da pessoa. Vai ter momentos que você vai querer chutar a pessoa e quero distância desse traste. Mas o poder que você recebeu te faz aproximar, abraçar essa pessoa. Não é falsidade, viu, irmãos? É obediência. Obediência não depende de sentimento. Obediência a gente faz. E a vida do Evangelho é isso. É nós convivermos, às vezes, com as pessoas que nos machucam, que nos magoam, que nos ferem, que se equivoca. Não tem nenhum super crente aqui, irmãos. Os líderes da comuna não são melhor do que ninguém. Leva para a sua casa isso. Você é vaso frágil. Por você ser vaso frágil, eu sou vaso frágil. Estou sujeito a passar por essas dificuldades. Mas lembre-se sempre, você não está só. Você não está abandonado. Se você está estudando as Escrituras, você está percebendo que o curso do mundo está debaixo do controle de Deus e está acontecendo aquilo que Ele falou que iria acontecer. Nós vemos isso em Daniel. O reino de Deus está presente no meio de nós. Não plenamente. É o já e o ainda não. Viva com alegria esse reino, irmãos. Se sujeite a esse reino. Nós temos uma luta muito grande, diária, irmãos. Eu costumo dizer que o maior exemplo, a maior evidência da pessoa que de fato está no reino, vive o reino, recebeu o Evangelho, é o tanto que ela luta com o pecado dentro dela. As Escrituras ainda vai dizer que nós temos um corpo corruptível. Esse corpo corruptível ainda,
ele se envelhece, ele se cansa, ele se opõe contra Deus, ele quer duvidar de Deus. Esse corpo corruptível não quer orar, esse corpo corruptível não quer participar das aulas de estudo, não quer participar do culto. Esse corpo ainda está sujeito ao pecado. É por isso que nós participamos da academia espiritual de Jesus, né? A Smart Fit de Jesus, irmãos. Nós oramos, nós lemos a palavra para fortalecer o nosso espírito e estarmos sujeitos a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te agracie, te renove, te anime, te esclareça, te fortaleça. Irmãos, é importante, graças a Deus a comuna, ela realiza muitas obras de misericórdia. Isso é muito bom, isso faz parte da missão. Mas a missão principal da igreja é anunciar essa bodas do Cordeiro. É esse casamento que está por vir. Não vamos viver na margem do Evangelho, irmãos. Vamos viver a integralidade do Evangelho. Eu lembrei de uma passagem, eu não me lembro agora, a Ezequiel, ele tem uma visão e o anjo convida ele para entrar no rio, né? E ele começa a molhar a canela, e ele começa a ficar com medo, porque ele não sabe nadar direito, e o anjo pede para ele mergulhar mais e mais a fundo. E quando ele entra nesse rio, ele percebe a grandeza desse rio. O Evangelho é isso, irmãos. Se você já entendeu quem é Jesus, se você já entendeu o que é o reino de Deus, não dá mais para ficar com a água na canela. Se mergulha de vez logo, irmãos. Experimente, desfrute do reino de Deus aqui. Deus tem alegria aqui sim. Deus tem a graça dele aqui sim. Irmãos, eu tenho um pastor muito conhecido que ele faleceu essa semana, o Timothy Keller, né, Dimas? O pastor Timothy Keller, ele é um americano, e ele estava falando que ele morreu de câncer, irmão, fase terminal. Ele falou que para ele foi uma graça, no fim da vida dele ele falou que foi uma graça passar por todas as dificuldades que tem e dar glória a Deus, porque ele falou que na eternidade vai ser fácil. Na eternidade você não vai ter dor, então vai ser fácil dar glória a Deus. Ele falou, então eu agradeço a Deus pelo privilégio de ter os problemas da vida, para nos problemas da vida glorificar a Deus. Ô irmãos, que isso é coisa só de crente doido, né, que fala uma coisa dessa. Usar as dificuldades da vida para glorificar a Deus. Faça isso, irmãos, e eu tenho certeza que o sabor vai ser diferente da fase que você está passando. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, pedir para que o Senhor nos dê entendimento cada vez mais. Senhor querido e amado, nós levantamos a nossa voz a Ti nessa manhã, Senhor, como um acordo, e nos sujeitamos ao Senhor. Ouvimos a Tua palavra juntos, ó Deus, e juntos percebemos o como somos frágeis, fracos, quando as dificuldades, as decepções, as perdas da vida vêm, Senhor, nós nos retraímos, nos desanimamos, nos sentimos tristes, cansados, fadigados. Mas que bom, Senhor, que o Teu Espírito habita em nós. Que bom que é o Teu Espírito que nos encoraja e nos ajuda a caminhar, Senhor. Senhor, faze com que nós possamos viver o Teu reino a cada dia mais. Venha o Teu reino em nós, ó Deus. Nos ajude, Senhor, a cada dia mais compreender a Tua vontade, a viver a Tua vontade, Senhor. Senhor, aqueles que estão aqui no nosso meio e estão com seus corações endurecidos, fechados, ó Deus, tristes, decepcionados, Senhor, anime agora, Senhor. Alegre esta pessoa agora, renove esta pessoa agora, Senhor. As dificuldades que essa pessoa está tendo, Senhor, na sua casa, com seus familiares, no seu trabalho, com a vida, ajude a vida deles, ó Deus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa nos usar, ó Deus, a fim de que vidas possam ser alcançadas, ser salvas, livres e libertas. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos convidado para as bodas do Cordeiro. Nós te louvamos, ó Deus, por essa salvação que já está em nós. Nós te damos graças, Senhor. Nós falamos isso, Senhor, não com base nos nossos méritos, não com base em nossas ações, mas é pela fé. A fé que o Senhor nos deu no Teu Filho, Deus. Obrigado por essas vestes limpas que o Senhor nos deu, vestes de justiça, Senhor, porque fomos justificados pela obra do Teu Filho na cruz. Hoje nós temos essa liberdade de fazermos obras, ó Deus, e glorificarmos o Teu nome, porque o Senhor nos deu essa liberdade. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.